Oi galera, tudo bem? Então, hoje eu decidi trazer algumas dicas sobre como se organizar na sua semana ou no seu mês, enfim, em relação às atividades que você precisa fazer. Às vezes a gente fica meio perdido, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer primeiro. Às vezes pode dar uma certa ansiedade de putz, tem muita coisa pra fazer, não sei se eu vou conseguir dar conta de tudo isso. Então, a minha primeira dica é você tem que fazer uma lista sobre o que você tem que fazer e quais são os prazos que você tem que fazer isso. Escreve mesmo, ou pode ser uma lista mental, se você tem essa habilidade. Eu não tenho habilidade de fazer uma lista mental, preciso escrever mesmo. E daí você vê o tempo que você tem pra fazer isso, considerando também todas as outras coisas que você precisa fazer. Eu acho que a melhor coisa pra isso é um planner, mas isso não significa que você tem que ir lá na loja comprar um planner e tem que ser maravilhoso, ou que você tem que fazer o seu planner. Acha o que mais se adequa pra você. Eu, por exemplo, normalmente não me adapto muito com planner, então eu faço o meu próprio. Assim, eu acho muito legal aqueles planners das pessoas que ficam desenhando e não sei o que, eu acho super artístico, acho super legal. Se você gosta de fazer isso, é até um hobby pra você, maravilhoso. Eu, pra falar bem a verdade, não tenho muita paciência. Então, eu simplesmente vou no Word, pego uma tabela e é isso. Esse é o meu planner. Então pode ser algo super simples, não precisa ficar mirabolando para você fazer um planner. Você só precisa de uma coisa que coloque os seus dias e que você coloque as suas tarefas. Ponto final. Então eu trouxe dois exemplos aqui. Na verdade eu vou começar com um exemplo de 2 semanas, que é o planner que eu faço pro Giovanni, né? Ele também pede minha ajuda pra gente conseguir organizar as atividades dele. Ele prefere ter menos dias, né? Pra ele 2 semanas tá ótimo, não precisa de um mês, né? Pra ele é bom assim, 2 semanas. E ele gosta também de ter mais um pouco de espaço pra escrever. Esse planner tá bem antigo, eu não lembro de quando é, mas enfim, aqui, normalmente eu já coloco o que ele já tem, que a gente já tem certeza que ele vai ter que usar um pouco do tempo dele para essas atividades. Então, por exemplo, aqui, nas terças-feiras ele tinha aula das 10 ao meio-dia, aí do meio-dia 1 tinha horário de almoço, e da 1 às 2 ele tinha mais uma aula de exercício. Todas as quartas-feiras nós temos seminário de grupo, então também estava o seminário aqui, e ele tinha outra aula na quarta-feira do meio-dia às 2. E nos outros dias, a princípio ele estava livre de coisas obrigatórias, então a gente só imprime assim, e daí você escreve na mão mesmo, né, conforme for tendo as atividades, ou você separa e já vai escrevendo as atividades no computador mesmo, enfim, daí isso fica a seu critério. E aqui tá o outro exemplo, que seria o meu planner. Eu prefiro ver mensal, ou aqui tem, na verdade, mais de 2 meses. Então aqui a gente consegue ver que, na verdade, foi final de junho, julho, aqui já era agosto. Isso do ano passado, né? Então já é um planner mais antigo. Mas, enfim, aqui a gente consegue ver que eu tenho as aulas de alemão, eram segundas e quintas. Eu tinha uma reunião a cada 15 dias para discutir um livro no nosso grupo. De novo, aqui nas quartas-feiras tinha reunião de grupo. Eu tinha aula de Orgânica 4 nas terças-feiras de manhã. E, enfim, qualquer outra coisa que eu já sabia, quando eu montei o planner, que eu já sabia, eu já coloquei aqui. Então aqui eu tinha uma Meldum, porque a gente tinha acabado de se mudar e tinha que se registrar aqui na cidade de Bochum. Aqui tinha um outro seminário que a gente também tinha no grupo. Nesse sábado, por exemplo, eu tinha vacina, que eu tinha que ir lá. Eu tinha que depois ir na casa da minha amiga tratar do gato dela. Os que estão em vermelho são exames, né, provas. Então eu sabia que tinha prova de alemão aqui, eu sabia que tinha prova de orgânica aqui. E né, depois aqui já era férias, então já ficou bem mais livre também, férias das aulas, né. Aí o que eu faço é, normalmente eu imprimo isso e daí eu escrevo, né. Então foi o que eu falei, o Giovanni gosta de ter mais espaço para escrever. Eu fico super bem com esses quadradinhos pequenos, eu escrevo mais compacto, mas aí fica a seu critério do que você prefere fazer. E aqui, por exemplo, tinha algumas, né, que eu falei, é bom você fazer uma lista. Eu gosto de pôr algumas coisas que eu preciso fazer. Então essa primeira coluna aqui é em relação aos ao meu trabalho. Nesse caso aqui eu tinha que, nesse tempo desse planner, eu tinha que ler alguns artigos lá separadinhos que eu tinha que ler. Eu tinha que terminar o treinamento que eu estava fazendo. Eu tinha que escrever o relatório de uma prática que eu estava fazendo. Estudar Orgânica 4, porque ia ter a prova, como vocês viram ali. E começar a especialização, que é uma outra prática também. Nessa parte eu ainda estava naquele ano preparatório que eu fiz, não estava no doutorado. E aqui eram coisas da vida mesmo, né, que eu tinha que fazer para eu não esquecer também. Então eu tinha que checar algumas coisas com a companhia aérea, a gente tinha que transferir algumas contas, né, como a gente tinha se mudado para Bochum, tinha bastante coisa ainda que a gente estava tendo que fazer, então tinha que transferir algumas contas, conta de luz, conta de telefone, conta de rádio de TV. Em relação à mudança mesmo, a gente tinha que resolver a luz aqui, tinha que fazer o Meldum, né, que também já estava agendado, que é o registro aqui na cidade.
E eu sempre coloco as coisas principais que eu tenho que pagar para eu não esquecer. Então, como esse planner aqui pegou o começo de julho, de agosto, e aqui já tinha o comecinho de setembro, então eu coloco julho, agosto, setembro e o que eu tenho que pagar. Aí eu imprimo e depois eu vou fazendo um check conforme eu vou pagando para ter certeza que eu paguei tudo e não esqueci de nada. Bom, então eu quis trazer umas dicas de estudo e de organização, né? Se você tem muita coisa para estudar, é bom você ir, né, colocando, vou estudar isso tal dia, né? Aqui nesse caso só de uma matéria, mas você tem várias matérias que você tem que estudar, vários relatórios que tem que escrever, tem que fazer experimento, tem que, não sei, né? Daí vai depender de cada pessoa, mas com certeza tarefas vocês têm, né? Independente do que elas sejam. Então eu acho que ter um planner assim, pode ser simples, pode ser elaborado, o planner que você quiser, o planner que você se sentir mais à vontade em ter. E é isso. Isso facilita muito quando você vai se organizar e também ajuda a não ficar tão com aquele peso nas costas e, meu Deus, eu tenho 1000 coisas para fazer. Aí você tá fazendo uma coisa, daí você pensa, putz, mas eu tinha que estar fazendo isso. Daí você para de fazer uma coisa, começa a fazer a outra. Daí no fim você não faz nenhuma direita nem a outra. Então assim, faz um schedule, né, faz um planejamento, aí você sabe, naquele dia ou, sei lá, durante a manhã eu me preocupo com a tarefa A. Aí se você começa a pensar na tarefa B ou na tarefa C, aí você pensa, não é nisso que eu tenho que me preocupar agora, deixa pra me preocupar com isso depois. Então, é isso aí, umas dicas iniciais de estudo e de organização. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau!